Muito bom Bom dia, dia. colegas. Estamos dando início aqui à nossa atividade do grupo de pesquisa Tributação e Economia da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso encontro, do nosso grupo de pesquisa, que, conforme a gente havia combinado no início do semestre, tem como eixo central nesse semestre a tributação da nova economia ou a tributação da economia 4.0. A gente tem o grupo elegeu alguns temas que são os temas de cada um dos encontros de análise do nosso grupo, e hoje a apresentação fica ao encargo da Camila e da a Camila e a Raquel. Não, é a Priscila, prof. Priscila. Ah, Priscila, não. Eu tava confundindo ali com as meninas que tu sempre trabalha junto, né? Vai ser a Priscila, então. Vocês duas hoje, dupla dinâmica, coordenando os trabalhos. Então, a partir de agora, eu passo a coordenação para a Priscila aqui, a condição de host, e fiquem à vontade aí para fazer a apresentação e a gente faz as atividades como de costume, né? Uma apresentação de vocês e depois a gente parte para o nosso debate do grande grupo. Bom, então, bom dia. Meu nome é Camila. Eu vou apresentar junto com a Priscila a questão das recomendações da OCDE no G20, na ação número um do projeto BEPS. O que acontece? Diante das novas tecnologias e serviços digitais, a A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico lançou em 2018, inicialmente, um plano de ação 1 que continha sugestões para combater a erosão tributável em consequência das tecnologias. Ah, desculpa, eu me adiantei um pouco. Vou esperar. Está apresentando certo o slide, tela cheia. Em tela cheia, não. Agora, Agora sim. Bom, então, continuando a questão, pode passar o slide. Eles criaram, então, lançaram, na verdade, em 2018, o Plano de Ação 1, que continha sugestões mais a curto prazo para a erosão da base tributável. O Plano de Ação 1, que é o início, né, da nossa apresentação, ele contém sugestões para combater isso, e ele. Só que o que aconteceu foi que muitos países utilizaram dele para aumentar a arrecadação no seu próprio governo e também para mudar as leis de uma forma a beneficiar algumas empresas multinacionais, especialmente. Em seguida, em janeiro de 2019, pode passar também. Ah, desculpa. Isso. A curto prazo, então, eles sugeriram o imposto sobre o volume dos negócios das empresas digitais e sobre todas as rendas não tributadas ou insuficientemente tributadas. Além disso, eles estipularam a questão da retenção sobre transações digitais, que é um valor bruto sobre todos os pagamentos efetuados por provedores e serviços de publicidade não residentes no país. Então, assim, se uma empresa operava de alguma forma no país, mas tinha sede em outro lugar, era para ser tributado e evitar a bitributação. Mas essas recomendações não foram muito bem seguidas, e daí eles lançaram um segundo ramo, que seria um segundo plano de ação, por causa das leis unilaterais descoordenadas entre os estados. Seria, então, uma taxação global, especialmente visando as empresas multinacionais que operam em muitos países e conseguem fazer essa erosão tributária. O pilar um desse segundo ramo, que seria uma segunda proposta,
é provocar mudanças na bitributação, como eu já expliquei, e organizar um pouco as questões de princípios entre estados diferentes com tributos diferentes. As tributações de venda e prestação de serviços por automatização digital seriam também englobadas nisso. Então, assim, quando são provedores que não dependem de pessoas e que são questões novas na tributação, seriam também tributadas, além de ferramentas de busca e plataformas de mídia social. Agora pode passar, Priscila. Bom, então agora a gente vai iniciar a questão do pilar 2, tá? O que é o pilar 2? Ele também, então, é uma iniciativa, né, da OCDE, e ela atualmente ela é suportada, né, por em torno de 140 países membros, e ela pretende implementar um novo sistema tributário que consiste numa camada extra à tributação doméstica dos países envolvidos. Só um minutinho, só deixa aqui admitir alguém. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Perdão. Continuando. Em breve, é uma camada extra a tributação doméstica dos países envolvidos, tá? Em breve síntese, o novo sistema tributário, ele pretende assegurar o pagamento de uma alíquota efetiva mínima global de 15% por contribuintes integrantes de grandes grupos multinacionais. Então, independentemente da jurisdição de residência. Então, apesar das incertezas quanto à visibilidade de implementação do Pilar 2, isso no âmbito do sistema brasileiro, a gente verifica que a nova reforma tributária, ela, por admitir a questão de regras de preço de transferência, ela já se preocupa com a questão de enquadrar nos moldes da OCDE, tá? Então, o Pilar 2, ele deve estar no radar dos grandes grupos multinacionais para que, na proximidade de sua implementação, estejam preparados para as mudanças. Então, que é o que o Brasil está fazendo quando estipula a questão das regras de preço de transferência. No contexto do Pilar 2, contribuintes que integram grandes grupos multinacionais e oferem uma receita superior a 750 milhões de euros deverão ser impactados. Então, e portanto, né, eles precisarão provar a suficiência do pagamento de uma alíquota efetiva mínima de 15%. Então, as empresas que têm uma receita superior a 750 milhões de euros, né, terão uma alíquota de 15%. Tá? Só que isso requer que os contribuintes coletem as informações necessárias para a comprovação, além, né, da tradução de informações que serão posteriormente disponibilizadas dentro do sistema do Pilar 2. Então, essa troca, né, de informações entre as empresas, entre os governos, né, precisa ser feita para que, de fato, ocorra essa tributação de empresas multinacionais, né, grupos multinacionais. Então, imagine, hoje a gente vive com grandes grupos multinacionais, empresas multinacionais, que não têm um território específico, né? Elas abrangem o mundo todo. Então, fica muito difícil um país tributar essa empresa, por exemplo, com uma alíquota de 5%, outra com 25%. Então, é uma tentativa para ter uma tributação geral desses grupos multinacionais, tá? Então, assim, o lucro líquido ou o prejuízo para efeitos, né, do Pilar 2 seria apurado, então, a partir das informações contábeis financeiras disponibilizadas, por exemplo, por uma instituição financeira e submetido a ajustes como pagamentos de dividendos, ganhos ou perdas em investimentos, ganhos ou perdas decorrentes de métodos contábeis, entre outros, tá? Então, o que acontece? Para tanto, eles dizem que é necessário 4 regras, tá? 4 regras possa ser implementado essa tributação, tá? Uma regra
de inclusão de renda, tá? Essa seria a identificação de uma entidade responsável. Então, assim, quando se fala em regra de inclusão de renda, tem que ver, bom, qual que é a empresa, qual que vai ser a entidade responsável. 2, regra de pagamentos subtributados. Então, para não ter essa questão de ter uma bitributação, né? Que também colabora com a questão do item 3. Regra de troca de método e alívio à bitributação. E 4, regra de sujeição à tributação. Só deixa eu admitir aqui. Tá. Então, esses 4, diria, pilares, regras complementares, elas poderiam contribuir, então, para que haja ajustes, né, ajustes na tributação e não ocorra, de fato, uma bitributação para uma empresa ou para o país, tá? O certo é que tanto o pilar 1 como o pilar 2, eles objetivam, né, a fixação de uma tributação progressiva internacional, né? Então, que contará com a cooperação dos países. Sem a cooperação dos países, não tem como essa tributação dar certo, tá? Ela ser efetiva, tá? Então, pesquisas demonstram, né, que o pilar 1 e 2, eles podem resultar no aumento de receitas advindas da tributação de renda de corporações globais em cerca de 100 bilhões, né, de dólares por ano, né, que seriam distribuídos globalmente por meio do acordo entre países, tá? Então, assim, todos os países tributam e depois ocorre essa redistribuição dos ganhos entre os países que fazem parte desse acordo, tá? Então, a redistribuição de receitas, ela deixa claro que a finalidade realmente é promover investimento nesses países, né? Eu poderia até mesmo dizer que então, seria uma diminuição das desigualdades entre os países, né? E também, por que não há um investimento em novas tecnologias, né? Tudo isso para que tenha os países tenham uma igualdade maior entre si. E aí, quando a gente fala desses pilares, do pilar 2, se questiona. Se a gente tem, então, o pilar 1, como a Camila já explicou, temos o pilar 2, então, que seria uma tributação, então, com uma alíquota de 15%, né, para quem tem esses grupos multinacionais com uma renda, uma receita superior a 750 milhões de euros, por que não um pilar 3? O que é esse pilar 3? Seria um imposto sobre o excesso, né, sobre o lucro excessivo das multinacionais, tá? Então, ó, o imposto global sobre os lucros excessivos dessas multinacionais, tá? E quando a gente fala sobre esse pilar 3, se fala em um mundo digital, né, em que os países necessitam da cooperação entre si, este imposto ele poderia contribuir para o financiamento dos países, como também para uma redistribuição de renda e riqueza, tá? A base de cálculo deste imposto, ela poderia ser calculada, então, por meio do lucro líquido de uma multinacional, com base nos relatórios emitidos pelos países, em cooperação, claro. Mas, claro, imagine, isso não seria possível sem a implementação de regras complementares, né, que a gente viu ali do pilar 2, para ter essa troca de informações entre países e entre empresas. Então, o pilar 3, ele é uma proposta que visa, então, ter essa mobilidade do capital, tá? Em que os impostos corporativos nacionais não estariam conseguindo atingir seus objetivos, né, por conta da difícil tributação entre multinacionais. Né? Há pesquisas que determinam que entre 2016 a 2019, as multinacionais americanas, por exemplo, elas obtiveram em média 22% de retorno sobre os ativos, dos quais 8% são rotineiros e 14% são não rotineiros. O que isso significa? Que, geralmente, os lucros são atribuídos a modelos de negócios que, mesmo em circunstâncias normais, fornecem à empresa uma vantagem única sobre seus concorrentes. Então, por quê? Porque elas possuem alta tecnologia digital e intangíveis exclusivos. Então, assim, seria uma tributação, né, sobre lucros excessivos, né, para atingir esse tipo de contribuinte, tá?
Então, tanto assim como conclusão agora, né, acredito que tanto o pilar 1, como 2, como 3, né, se possível o pilar 3, são alternativas à tributação internacional, né, que não se submete apenas às regras de uma tributação nacional, mas que exige, acima de tudo, uma cooperação entre os Estados nacionais. Né? Não há dúvidas que a tributação nacional, inclusive a brasileira, ela tem que promover suas próprias mudanças, como a gente vê na reforma tributária agora sobre o consumo e serviços. Né? Tem uma certa preocupação em tributar bens intangíveis, né? A questão do preço de transferência, para que já se adeque ao sistema digital, tá? Ao futuro digital. Né? Porém, a tributação internacional também não pode ser esquecida, tá? Porque no mundo onde que há essa quebra de fronteiras entre os estados nacionais, em que tudo, né, é digital, não tem essa questão de jurisdição física como há uns anos atrás, ela é uma proposta, eu diria, complementar e necessária a esse atual e o futuro da população global. Então, acho que a gente quis hoje expor um pouquinho, então, de como poderia ser um futuro de uma tributação internacional. Então, essas ideias da OCDE nos deixam isso, né? Essa mensagem. Bom, acho que é isso. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Parabéns, Camila, parabéns, Priscila. Foram rigorosamente pontuais aqui com a nossa, com a nossa combinação do grupo, né, de ter uma exposição coordenada pelos apresentadores e depois permitir que a gente possa discutir aqui na sequência. Eu vou fazer aqui uma função de coordenador do grupo um pouco chato, de reiterar o pedido para a gente tentar chegar no horário, né, porque dificulta depois para os colegas que estão apresentando a admissão e a inclusão dos participantes. Vocês notaram ali que durante a fala da Priscila ficou atrapalhada ali para admitir enquanto vão chegando, então para não ocorrer, a gente vai combinar o seguinte: a gente tolera ali uns 10 minutos de atraso, e depois disso, daí quem estiver com a apresentação, eu passo o bastão, né, para o apresentador, essa pessoa esquece a admissão e fica concentrada na sua apresentação para não prejudicar, tá? É uma, é uma combinação, é chato, mas é que na ferramenta que ela acaba sendo necessária, senão é, atrapalha ali o raciocínio de quem tá expondo. Bom, meus amigos, este é um tema, é assim, ó, dentre tantos temas que a gente tem aqui, são super importantes, relevantes, talvez eu arrisco a dizer que é um dos mais importantes, tá? Seja pelos argumentos que depois eu vou expor. A Priscila sabe que eu sou contrária à posição, eu vou expor o porquê, seja pelos argumentos daqueles que são favoráveis. Mas o que não se pode desconhecer é que esta é uma pauta importantíssima, importantíssima. É um desafio, realmente, foi bem colocado, tanto pela Camila quanto pela Priscila, o desafio dos países do mundo, e aí o movimento da OCDE tenta endereçar soluções para este problema, que é uma realidade. O fenômeno da economia digital, ele nos quebra uma referência, um paradigma, que é a territorialidade das transações, das relações jurídicas. Durante muitos anos, a gente conviveu com a ideia de que os negócios ocorridos dentro de um território tributam-se com as regras daquele território, no outro território do outro território, e eventualmente haverá conexão, relações internacionais, e aí a gente vai ter uma regrinha ou outra de dedução, creditamento, isenção de tributos para evitar bitributação. Então, basicamente, era isso que nós trabalhávamos até o início do século XXI. O início do século XXI nos mostrou aí um vertiginoso crescimento das transações
entre países da desmaterialização, né? E eu acho que os encontros antecedentes foram interessantes para a gente dar dimensão, né? A fala tanto do professor Marcelo Lettieri quanto o Daniel na semana passada, né? Foram muito felizes assim em nos dar o panorama do que a gente está tratando. O Pietro também tratou muito bem ali quando ele abordou estes fenômenos que a gente está enfrentando. E aí, agora, as colegas Camila e Priscila nos trouxeram a reflexão como é que a gente endereça. E a OCDE está assumindo a liderança, né, desse consórcio de países, propondo uma solução. Então, é essa solução que está na mesa hoje para resolver esse problema que, de fato, corrói, o acrônimo, né, BEPS, é erosão da base tributária, né? Então, é a erosão da incidência da tributação nos modelos que nós conhecemos. Ela está se erodindo, está diminuindo, tá? E os países, como se fossem pegar ali a areia, né? Pelos dedos a areia vai escorrendo, porque não consegue segurar. Não tem como segurar, ou, parafraseando a nossa presidente, não tem como estocar o vento, não tem como agarrar o vento. Então, essa é a realidade dos países, quando eles tentam fazer incidir a tributação sobre fenômenos intangíveis, sobre transações que não são materiais, não são físicas. Então, é sobre isso que a gente está falando. Eu, eu costumo meio que monopolizar a fala, mas hoje eu quero dar espaço para que os colegas possam participar aqui, enfim, e comentar a apresentação que foi feita e o ponto de discussão, eu diria, é esse, né? Dentro de um cenário de um mundo globalizado, de uma economia desterritorializada. Então, as grandes multinacionais, elas podem fixar o seu domicílio onde bem entenderem. É muito fácil. É muito fácil tu deslocar a sede da empresa que hoje está nos Estados Unidos e mandar para a Ilha Seychelles. Da Ilha Seychelles ir para Ilhas Maurício. Da Ilhas Maurício ir para Irlanda, para Holanda, enfim, e assim sucessivamente. Não há necessidade de fazer aquela, como antigamente tinha que desmobilizar uma planta industrial, desmanchar ela e montar ela num outro domicílio, num outro endereço. Apenas com a transferência de papéis, documentos, a gente muda a sede e com isso muda toda a regra de atração da incidência da tributação. Esse é o fenômeno que a gente está vivendo. E aí, dentro desse contexto, como é que a gente enfrenta esse problema? Esse problema, porque os países, evidentemente, necessitam arrecadar, e aqui a gente não discute nem controverte a necessidade da tributação, né? A gente afirmou esse combinado no primeiro encontro da primeira edição do grupo, porque senão a gente teria que botar uma outra temática do grupo, se a gente quisesse sustentar a inexistência de tributação. A gente converge, a gente comunga da ideia de que deve haver alguma tributação, porque os países necessitam custear as suas necessidades, a arrecadação para a prestação dos serviços essenciais, básicos, enfim. Então, tem que haver alguma tributação. Os países estão notando que estão perdendo a base da tributação. E aí, como é que a gente enfrenta esse dilema? Quem gostaria de começar aqui o nosso debate e comentários? Vamos registrar aí as mãozinhas. Acho que o pessoal já está em clima de final do ano. O pessoal está já. O pessoal tá constrangido aí. O tema ele é complexo, tá? Não precisam aqueles mais jovens, não tão familiarizados, não se sintam constrangidos, porque realmente é um tema extremamente complexo, é um tema que não há uma solução pacífica, não é assim, vamos falar sobre IPTU, não é uma questão singela que a gente resolve. Então, assim, a gente está aqui em regime de discussão, conversando, tentando entender o fenômeno e debater aqui as soluções apresentadas. Uma delas
é essa trazida aqui pela OCDE e que a Camila e a Priscila nos apresentaram. Agora, um pouco mais tranquila, eu queria adicionar que eu li um artigo também sobre essa questão mais aplicada ao Brasil e à reforma tributária no Brasil, porque dentro do Brasil também não existe uma regulamentação sobre essa questão. Então, devido à tríplice repartição, e eu posso estar enganado, tá? Posso ter lido alguma informação errada, mas essa questão também está complicada de regulamentar dentro do Brasil, não só a nível internacional. Então, existe uma questão de trazer essas ideias do internacional para o Brasil, no artigo que eu li. E porque realmente não, alguns softwares e alguns serviços, eles não incidem o ICMS nem o ISS, então, porque não configuram, por exemplo, uma prestação de serviço estrito sensu ou uma mercadoria, da forma que antes era regulamentado. Legal, legal, Camila. Boa contribuição. Ah, assim, existe uma série de questões, tá, que envolvem a incidência da tributação quando a gente fala de tributação internacional, mas eu sugeriria para a gente, porque o nosso tempo também é curto, né, a gente focar, concentrar na questão da tributação da renda barra lucro. Então, que foi o que a Priscila sugeriu, né, que é essa sugestão de uma tributação global universal. Quando a gente vai falar sobre tributação de venda, serviços, consumo, nos traz uma outra discussão que também podemos tratar, né, mas eu acho que vai ficar muito amplo, senão a gente não consegue vencer aqui no encontro de hoje. Então, basicamente, do que a gente está falando, né? Empresas, elas conseguem perceber receita, e, e o critério que a Priscila trouxe aqui é de uma receita global, né? De 750 milhões, é isso, Priscila? 750 milhões de euros De euros, global. sim. 750 milhões de euros global. Então, essa empresa auferiu isso. E o terceiro pilar se concentraria sobre a incidência de um imposto sobre lucros excessivos. Então, aí seria a distribuição, né? Apurando o resultado deste negócio, desse grupo econômico, né? E verificando a existência de lucros excessivos, haveria uma outra incidência sobre esses lucros. Então, essa é a discussão. O que a gente tem como padrão, né? Vamos lá, regra a mais antiga possível. A sede da empresa está no Brasil, tributa a receita no Brasil e o lucro no Brasil. A empresa está nos Estados Unidos, tributa o lucro, tributa a receita nos Estados Unidos. Aí entra em discussão aqui um critério que foi introduzido pelos Estados Unidos e copiado pelo Brasil, que é o modelo de tributação em bases universais, que são dois países que usam esse critério, não os únicos, né, mas são os dois países que usam. Outros tantos mantêm ainda o critério da territorialidade, onde está sediada a empresa, é onde se verifica a receita e se apura o lucro. Aqui já tem um monte de discussão, né? Aqui já tem uma infinidade de discussões sobre o reconhecimento de receita e lucro. Mas a proposta é superar essas discussões, né, e ter um estándar aqui de tributação, especialmente considerando esses grupos econômicos que são multinacionais. E aí vem a proposta da OCDE para tentar uniformizar. E a Priscila apresentou ali as 4 regras, né, as 4 regras que tentam nos orientar, nos guiar sobre como é que seria reconhecido isso. João Arthur está com a mão levantada, por favor, João. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar aí as colegas pela apresentação, muito boa. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, até porque foi uma leitura recente que eu fiz ali
no decorrer da apresentação foi sobre, daqui a pouco, uma discussão de institutos basilares do direito tributário, que é o caso da capacidade contributiva, que a professora, a ministra Regina Helena Costa, lá no livro dela, fala que há uma discussão quanto à questão da pessoa jurídica, que deve ser feito ajustes, porque se falaria numa capacidade produtiva, e aí sim tu mensuraria a capacidade dela de pagar tributos. E cada vez mais eu vejo que, no que se refere à renda, ao proveito econômico que decorre dessas operações no âmbito digital, a gente vai ter que começar a repensar justamente esses institutos. O que seria uma capacidade contributiva para essas multinacionais? Então, daqui a pouco, um escalonamento, porque também é falado na obra justamente quanto maior vai aumentando o lucro, a capacidade de rendimento da pessoa física, pessoa jurídica, um aumento da alíquota, para a gente daqui a pouco não estar tributando com uma mesma alíquota alguém que fatura bilhões e o outro que está na casa dos milhões, ou daqui a pouco está faturando trilhões e está tributando a mesma coisa do que fatura em bi, para justamente a gente equalizar e não ter essa erosão. Não sei se estou talvez divagando demais, mas talvez penso que seria uma próxima etapa, a gente não deveria deixar de olhar para esses institutos, né? Perfeito, João, perfeita a tua colocação. Esse tema aqui ele é muito candente aqui no Brasil, né? Especialmente por a gente ter uma regra na Constituição tratando da capacidade contributiva. E assim, aí remete a uma outra discussão, né? Muitos países adotam o seguinte critério: olha, a empresa, ela não é nada, ela é uma figura jurídica, e quem tem capacidade, quem existe, são pessoas. Então, qual é o critério que alguns lugares, alguns países adotam, né? A figura da chamada pass-through entity. Em outras palavras, a tributação ela passa pela entidade e a gente vai lá na pessoa física verificar quais são as capacidades dela e daí fazer exatamente essa dosagem que o João nos colocou aqui, né? Nesta perspectiva, falar em tributação da pessoa jurídica ficaria até sem sentido, porque se passou pela entidade, foi distribuída para o sócio, eu vou tributar o sócio. E é interesse, e aí pensando não no plano global, né? Olhando para o plano local, é interesse do país estimular o desenvolvimento econômico. Eu acho que nenhum país é contra isso, salvo aquelas ditaduras comunistas. Tirando elas, né, todos os países do mundo estimulam o desenvolvimento econômico. E aí a gente vai ver um movimento global de redução da tributação sobre a pessoa jurídica. O Brasil, ele é, digamos, um ponto fora da curva, né? Ele faz o contrário. Ele elevou a tributação na jurídica e diminuiu na física. Então, vejam como a gente já começa aqui a discutir algumas outras questões que são bastante importantes, né, para falar desse fenômeno. A gente está falando de fenômeno global, internacional, mas o que a gente vê ao redor do mundo é a redução da tributação na jurídica e aumento da tributação na física. Por quê? Na física eu mensuro, é o indivíduo, é o cidadão que tem realmente capacidade contributiva, que vive, que gasta, que consome, que é destinatário dos serviços públicos estatais, e eu tenho uma figura, uma pessoa jurídica lá, que produz, é uma organização, né, uma empresa, uma organização que pode ser tributada ou não. Tem países que não tributam uma pessoa jurídica. E aí a tributação passa por essa entidade, vai incidir uma única vez na pessoa física. Tem países que tributam só a jurídica, como é o caso do Brasil, com a isenção da distribuição de lucros no Brasil, e tem países que tributam os dois, jurídica e o repasse para as físicas. Então, o que a gente vai ver assim nessa discussão, muitos países buscando atrair investimentos
fazem a redução da tributação da jurídica. O caso de algumas dessas big techs, né, foi a Irlanda que reduziu a tributação. E aí tem uma passagem muito curiosa, né, que vocês devem conhecer, uma personalidade famosa irlandesa, que é o Bono Vox, que é um representante de várias ações sociais importantes e tal. E aí, quando ele é questionado, né, poxa, mas o Bono, tu defende aí a distribuição uma ajuda para países subdesenvolvidos, como é que o teu país, a Irlanda, reduziu a tributação? Tu não acha que ele deveria tributar e eventualmente até participar dessa ação global? E aí o Bono defendeu a redução da tributação dos negócios na Irlanda. Vejam, aqui entra uma discussão envolvendo soberania. O país soberano, ele pode reduzir a tributação no seu território ou ele deve acordar nessa proposta sugerida pela OCDE e aderir a essa tributação padrão mínima. Ele tem a prerrogativa de, a pretexto de atrair investimentos, reduzir, ou ele não deve ter essa possibilidade. E vejam, os países são distintos, né? Não precisa nem falar em termos de desenvolvimento econômico, em termos de desenvolvimento humano, desigualdade. E ao igualar a tributação, que a gente está discutindo isso na reforma tributária no Brasil, né? A ideia de neutralidade. Quando eu igualo a tributação, eu desloco a decisão da tributação para outro critério. Quando a decisão está na tributação, eu vou para aquele lugar porque a tributação é mais baixa. Eu igualo a tributação, eu desloco a decisão econômica, a decisão empresarial para um outro critério. Qual seja? Cadeia logística, mão de obra, recursos naturais, insumos, capacidade de abastecimento e outras tantas questões. Se a gente colocar todos os países na mesma régua da tributação, não vai surpreender que a decisão de fixar a sede dessas empresas não seja em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Da forma mais correta que se chama. Então, Nesse sentido que o senhor está falando, entre os artigos existe a ideia de que com essa taxa universal, enfim, de imposto, a redistribuição seria para os lugares mais subdesenvolvidos, mais necessitados. Essa é a ideia da tributação universal, pelo menos que a OCDE pretendia, e que então independente do lugar onde a empresa esteja, se é subdesenvolvida ou não, a parte dos tributos dela vai ir para um país subdesenvolvido. Como é todo mundo taxado igual, vai ir para os lugares. Mas aí seria uma ideia parecida com o IVA, com o IVA do Brasil, né? De que parte da arrecadação vai mais para os lugares mais que precisam mais do que os que arrecadaram de fato. exato. Tem essa ideia de redistribuição, né? Na equalização. O Pietro disse que está com dificuldade de falar no microfone, ele fez uma pergunta, e aí eu não sei se as meninas, a Camila e a Priscila, viram a pergunta dele, que é a definição do que seria o lucro excessivo, qual seria o critério, né, o modo de definição do que seria, a partir de quanto seria excessivo. Bom, eu posso tentar responder a pergunta do Pietro. Não tem ainda definido o quanto que seria o lucro, a margem de isenção, vamos dizer assim, né? Alguns, né, falam, enfim, de 1 bilhão, né? Mas não há assim concreto, até porque isso também, esse imposto é uma sugestão futura, né? Eu não acredito que hoje nós poderíamos instituir um imposto desses. Enfim, é uma sugestão até mesmo para os países conseguirem adotar outras medidas alternativas e
ter um olhar mais atento para a tributação mundial. E ele perguntou também se para qual país iria o tributo. Bom, é como a Camila falou, a ideia, né, da OCDE é que esse tributo, né, seja para países em subdesenvolvimento, né, para que seja investimentos em educação, tecnologia, conhecimento. Essa seria a intenção do plano. Para isso funcionar, é óbvio que teria que ter uma organização que organizasse isso, né? E aí, alguns estudos na União Europeia já tem que a União Europeia poderia instituir um tributo desse e pudesse usar como exemplo para que seja aplicado mundialmente, né? Então, há estudos para que comece na União Europeia, os países da União Europeia e depois os demais países. Por exemplo, o Mercosul, né? Que o Mercosul também pudesse ter um imposto desses aqui no Mercosul e depois, né? Mas fala-se, né? Por enquanto não está nada assim efetivo ainda, né? Eu estava até agora procurando uma entrevista concedida pelo Thomas Piketty. Para quem não conhece, é um economista francês bastante famoso, que escreveu, tem uma série de trabalhos publicados, dentre eles, e destaco aqui o Capital no século XXI, que é uma pesquisa bastante, vamos lá, densa em termos de levantamento de dados e séries históricas sobre o crescimento econômico dos países e o aumento da desigualdade mensurado por esse professor francês. Então, ele é um dos grandes, vamos lá, referências, autores dessa ideia de tributação global, de redução da desigualdade por meio da tributação e redistribuição, que está por trás da proposta, né, trazida aqui na OCDE, na proposta da OCDE e apresentada pelas colegas Camila e Priscila. E quando houve essa reunião em 2018, em 2018, nessa reunião, eu estava tentando achar que eu não conseguia encontrar. Os países do G20 começaram a esboçar a forma de distribuição dessa arrecadação. Tá, ok, vamos estabelecer uma alíquota padrão, vamos compensar os países que tiveram deslocados ou prejudicados, alijados das cadeias globais. Mas como é que a gente vai fazer a repartição do dinheiro? E aí que entra a discussão que a gente está travando aqui no Brasil. Não é diferente, pessoal, não é diferente, e vocês estão acompanhando o que está acontecendo agora no nosso país, porque a gente tem um país continental com vários países dentro, né? Estou usando uma figura de linguagem aqui. Então, tem vários estados com interesses, realidades distintas, níveis de desenvolvimento distintos, e que todos buscam garantir o seu interesse regional. Então, é legítimo o estado do Rio Grande do Sul querer ter uma fatia maior, é legítimo São Paulo querer ter uma fatia maior, é legítimo Sergipe, Bahia, Amazonas, Roraima, assim como é legítimo os Estados Unidos dizer que eles merecem uma fatia maior desse tributo global, porque eles são um dos países mais populosos do mundo e é da onde provém a maior parte dessas riquezas das Big Techs. E aí começa a discussão, que é um plano político internacional, né? A gente está falando de relações internacionais e que é extremamente complexo esse ajuste de forças. E aí uma inclinação do esboço que está saindo seria repartir fatias maiores para os países desenvolvidos, o que é exatamente o contrário da proposta concebida. E aí, era essa entrevista que eu queria pegar do Piketty, que ele se manifestou completamente incomodado, contrariado com o caminho que a ideia dele, o projeto dele estava tomando, de criar um imposto global, que era uma ideia interessante, mas que no final das contas a tributação acabaria continuando perpetuando essa desigualdade. E ele foi muito
contundente na fala, assim, dizendo do equívoco. Eu li essa entrevista e assim, só contando que eu, enfim, estudei bastante Piketty, e quando eu li, eu não acredito, porque a intenção dele justamente, ele traz dados, assim, históricos sobre a desigualdade e como a desigualdade, ela prejudica a própria economia, né? O objetivo do imposto mundial, né, é justamente a redução da desigualdade, só que aí, então, os países estão utilizando a ideia dele, que é uma boa ideia, mas com um outro propósito, né? E assim, só um comparativo, se no Brasil a gente vê que existe várias alíquotas, porque a gente está tentando proteger vários interesses, então imagina a proporção disso mundialmente, né? Por isso que eu não acredito que esse imposto mundial vai acontecer tão cedo, né? No começo eu era otimista, hoje já sou realista. Então eu não acredito que vai acontecer tão cedo justamente por isso, porque é muito conflito de interesses. Eu acho que a Priscila vai lembrar, ela fez a apresentação dela do trabalho de conclusão de curso, já faz algum tempo, né, Priscila? E naquela época nós estávamos em posições com perspectivas opostas. Eu acho que tu estava otimista e eu pessimista. Hoje eu acho que a gente inverteu a posição. Tu tá pessimista e eu tô, vamos lá, não quero dizer que é otimista porque eu sou contra a ideia, mas eu estou acreditando que essa ideia vai ser aprovada, porque se está criando um consenso grande em todos os países do mundo, prova disso as colegas trouxeram aqui com essa reunião de fórum do G20, tem já esboços sendo redigidos, as big techs estão cedendo à pressão e dizendo, olha, eu acho até que tem que ter, estou concordando. Então, assim, está começando a se criar um consenso, só que aí vem o problema da, da decepção do Piketty, e que para mim não é decepção, para mim é uma tragédia de uma morte anunciada, a captura desse projeto positivo por interesses que não são os originais, os legítimos. Então, os grupos que dão as cartas ao jogo, que decidem o jogo, vão acabar definindo, obviamente, buscando o seu próprio interesse, e aqui vem uma regra elementar de economia, né? O ser humano é maximizador do seu interesse, ele vai fazer isso, e os países que conseguem ter poderio no plano das relações internacionais vai conseguir estabelecer aquela regrinha com um detalhezinho, com uma filigrana, que vai fazer com que a sua fatia fique melhor que a dos demais. E aí os países periféricos, né, eles na ideia, mas pelo menos eu vou ganhar alguma coisa do que eu não ganhava, e aí vão acabar aderindo. Eu imagino que esse seja o movimento, Priscila. Tu tá pessimista, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer, vai ser aprovado alguma coisa nesse sentido, mas lamentavelmente a gente não vai conseguir ver concretizar a ideia original, que é uma ideia boa. A ideia é permitir que grandes conglomerados econômicos permitam reduzir a desigualdade. Com isso eu não tenho nada contra. O que eu não acredito é que isso se perfectibilize, que isso se concretize. E aí, ao contrário, a gente vai gerar externalidades. Por isso a minha contrariedade. A pretexto da gente gerar redistribuição da riqueza, diminuição da desigualdade, eu acho que a gente vai agudizar, agravar o cenário com essa harmonização. Mas eu estou falando demais, eu falei que eu ia falar pouco. Marcelo, por favor, tá inscrito aí. Tudo bem, professor? Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Camila? Muito boa a apresentação. Olha, fiquei refletindo depois das falas, né? Principalmente quanto a essa questão da distribuição. Eu penso assim, quanto a essa questão econômica, com a apresentação, os debates, eu fiquei pensando, tem países que hoje se fala, né, em uma quarta revolução industrial, e eu vejo assim, tem países que talvez nem na terceira, talvez estejam ainda lá na segunda revolução, né, e uma ideia de um imposto global, assim,
eu confesso assim que eu fiquei bem instigado com essa ideia, e aí eu lanço uma pergunta assim para Priscila, para Camila até, se nessa proposta, nessa premissa da OCDE, se tem alguma ideia assim de ser feito um imposto por regiões. E aí, claro, aí pegaria normalmente as regiões, tirando acho que a América do Norte, que tem uma certa discrepância aí de países vizinhos, mas normalmente os países são mais ou menos na mesma faixa assim, econômica, de subdesenvolvimento e desenvolvimento, mas pegando por regiões, ou uma ideia de um imposto global mesmo, e essa operação ela seria por meio de tratado internacional, e a OCDE ela pensa assim no que fazer caso um país, como acontece muito assim com as questões ambientais, o país se nega a participar, como ficaria frente aos outros que estão aqui dentro do grupo, que estão aqui dentro do tratado, e ter essa tipo de situação de envolver a mesma empresa, operações com a mesma empresa. Não sei se vocês chegaram a ver esse ponto, mas eu fiquei pensando durante a fala, nos debates e inclusive da apresentação. Mas parabenizo, foi muito bem legal o assunto. Bom, se a Camila me permite responder, assim, já se pensou sobre o acordo entre países e com sanções. Então, países que não, por exemplo, tem um acordo de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Países que estão fora deste acordo teriam sanções e seria um imposto realmente global. Porque pensa, se a gente fizer por regiões, até poderia se começar por regiões, mas isso vai fazer com que as multinacionais vão para certas regiões e para outras não, dependendo da alíquota do imposto ou de algum incentivo fiscal. Então, realmente seria um imposto para todos os países e seria os países que não tivessem teriam certas sanções, né? Enfim, por você estar neste acordo teria benefícios e quem não tivesse teria sanções. Agora, como eu disse, realmente são detalhes, né? Que a gente não sabe se efetivamente ainda mais agora, né? Que o objetivo não é a redução das desigualdades, uma redistribuição de riqueza. E isso que o Marcelo falou sobre a questão da Revolução Industrial, realmente tem países que estão ainda na segunda Revolução Industrial, né? Então, a internet, que é um item essencial para a gente na quarta Revolução Industrial, muitos países não têm acesso ainda à internet, né? Populações, estados não têm acesso à internet. Então, esse imposto seria justamente para poder financiar a tecnologia nesses países e poder se inserir numa economia realmente desenvolvida, né? E então isso a gente não sabe se vai acontecer, mas essa que seria então a questão, né? Um imposto global. O... A gente está chegando aqui próximo do final do horário do nosso encontro e esse é um tema que eu sou muito interessado, tenho muito interesse sobre esse tema. A Priscila também fez sua pesquisa bastante sobre isso e a gente conseguiria ficar aqui discutindo horas, né, sobre ele, mas como eu sempre digo, eu tento manter a pontualidade do início e do final, de modo que tem a função aqui chata de encaminhar para o nosso encerramento. Lembrando que os encontros estão sendo gravados, né? Então a gente vai colocar, tal como eu fiz dos outros casos, eu vou colocar lá no YouTube para a gente poder acompanhar, e aqueles que eventualmente não puderem participar em algum deles se atualizem das discussões. A gente continua aqui com os nossos encontros semanais, toda segunda-feira, às 11 horas, neste link aqui que o pessoal acessou, para que aqueles que acessaram o link possam participar e fazer questionamentos, manifestações. E no meu canal lá do YouTube fica lá estocado, então, os nossos encontros para quem quiser assistir posteriormente. Alguma outra consideração final, meus amigos, que vocês gostariam de fazer antes de encerrarmos?
Eu quero reiterar aqui meus parabéns à Camila, à Priscila. Foi uma ótima apresentação. Vocês foram exatamente no ponto, assim, trouxeram para a nossa reflexão o tema que está sendo proposto com os dados. E isso é o objetivo do grupo, né? A gente discutir o tema atual como é esse é o tema, eu não diria do Brasil, né? É um tema do mundo. O mundo inteiro está debatendo sobre isso. Então, agradeço muitíssimo a vocês aí. Priscila queria falar? Não, Ah, só isso aqui eu tá achei que ótimo. tu queria fazer mais alguma. Não, não me deixa falar sobre isso, porque senão eu vou passar o tempo. Não, eu acho que a gente tem que fazer, talvez, mais um encontro para tratar desse tema eu trazer alguns pontos de vista, né? Eu acabei dizendo que eu ia fazer isso, mas acabou sendo consumido pelo tempo, eu acabei não trazendo. Eu sou contrário não por não concordar com a ideia de redução da desigualdade, né? É importante deixar claro aqui a divergência sobre o ponto, né? Eu concordo porque o trabalho que a gente referiu aqui do professor Piketty é um trabalho portentoso, sim, é um trabalho muito sério e com relação contra os quais os dados a gente não tem como refutar. É a realidade, foram colhidos esses dados e essa é a realidade retratada na obra dele. A divergência está em como solucionar esse problema. Eu acho que o encaminhamento da solução não é o adequado. E como aqueles que acompanham assim essa perspectiva da análise econômica percebem que a criação de externalidades com boas intenções ela é quase que inevitável e a gente está diante de algumas delas aqui acontecendo diante dos nossos olhos. Trago só como referência para o nosso debate mais local, né, Brasil, a reforma tributária quer trazer a neutralidade na tributação do consumo e para tirar digamos, essa resistência de alguns estados perdedores, se criou lá um fundo de compensação. Mas se criou um mecanismo, olha o que foi criado, que é extremamente perverso. Vai se fazer uma fotografia dos anos de 24 a 28 da arrecadação desses estados. E com base nessa fotografia vai se fazer a divisão do bolo da arrecadação. O que os estados, obviamente, foram fazer? Eu vou criar um jeito de melhorar a minha foto, eu vou ficar mais gordinho na foto. Então eu vou começar a comer mais. Em outras palavras, os estados começaram a elevar as alíquotas do ICMS das suas unidades federadas. O que o segundo estado fez? Aumentou. O terceiro fez? Aumentou. O quinto fez? Aumentou. E esse ciclo de aumento pode não ter fim. Porque quando o 27º aumentar suas alíquotas, o primeiro vai dizer, opa, o que eu fiz não funcionou, vou ter que aumentar de novo. Na corrida maluca de conseguir uma fatia maior dessa distribuição. Então, e aí, o objetivo, né, de melhorar a tributação sobre o consumo, reduzir a tributação sobre o consumo, tornar o Brasil mais competitivo, possibilitar o crescimento de postos de trabalho, né, o surgimento de novos negócios, evidentemente que não é nesse ambiente que se estimula isso, né, com uma espiral de crescimento da tributação entre os estados. E aí pensa só no empresário que está tomando a decisão agora de onde ele vai colocar a sua nova empresa, a sua nova fábrica no Brasil. E aí ele decide, no Rio Grande do Sul, não, ele aumentou. Vou para Santa Catarina, Santa Catarina aumenta. Não, eu vou para São Paulo, São Paulo diz que vai aumentar. Aí ele, não, então eu vou voltar para o Rio Grande do Sul. Aí o governador vai dizer que vai aumentar também, porque ele ficou para trás. Olha a loucura que eu chamo de corrida maluca. Como tinha aquele desenho lá da década de 80, alguns aqui não devem lembrar ou conhecer, mas era uma corrida muito doida lá, que o que estava na frente era trapaceado por que estava atrás, e todos queriam ganhar a corrida lá desse desenho animado.
É mais ou menos o que está acontecendo hoje no Brasil com o ICMS. Então, não sei qual será o vencedor dessa corrida aí, se é que vai haver algum vencedor. Mas, enfim, estamos acompanhando. Segunda-feira que vem, espero todos vocês aqui, no nosso mesmo horário, no mesmo canal, para a gente continuar com a temática que está no nosso programa. Uma boa semana a todos, até a Ana, próxima. tchau, prof. Obrigada. Tchau, tchau.